Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. O programa Visão Espírita retorna ao seu lar, pede licença para um diálogo, para uma conversa, levando uma mensagem de esperança e de fé e trazendo para o dia, para o momento, para o seu momento, a mensagem espírita e o Evangelho. O programa Visão Espírita conversa hoje com Edgar Tão, companheiro da lide da divulgação do Espiritismo, dedicado à multiplicação da verdade do Evangelho em todos os meios. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, André. O programa Visão Espírita de hoje, e eu peço licença para você, irá abordar o capítulo 25º do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde, neste capítulo, ele tem a máxima: buscai e achareis. Dentro deste capítulo, nós temos os tópicos e os subtópicos. Nós temos o tópico: ajuda-te que o céu te ajudará, olhai as aves do céu e não vos canseis pelo ouro. Abre o capítulo Allan Kardec com a seguinte assertiva de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou, qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, se lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Mateus, versículo 7, itens 7 e 11. Edgar, essa máxima de Jesus é um convite à providência divina. Como nós espíritas explicamos esta consideração de Jesus sobre a providência divina? André, seria indispensável nesse momento que nós considerássemos aquele especial momento que Jesus leciona aos seus discípulos mais íntimos estas considerações. Recorda, conforme narra o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, que Jesus havia se deslocado para um momento mais íntimo de prece, retornava ele ao convívio com os seus, e naquele momento ele é interpelado por um dos seus discípulos, que lhe pede ajuda para aprender a orar. Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus, naquele momento, então, apresenta à humanidade o canto vivo da oração dominical, um instrumento de adoração, louvor, submissão e também petitória a Deus.
Então, logo ele termina de ensinar a humanidade que se via representada ali com os seus mais próximos, ele dá continuidade naquele momento da lição a respeito da providência, da solicitude divina. Ele faz isso apresentando aquela parábola que seria conhecida como a parábola do amigo importuno, lá no Evangelho de Lucas. Ele diz: qual dentre vós que tendo um amigo à meia-noite bate em sua porta e lhe diz: amigo, tenho em minha casa uma visita inesperada e peço-te emprestado 3 pães, pois que não tenho nada a oferecer a este meu amigo. E Jesus continua a lição: e esse amigo lhe disser: não me importunes, já é tarde, a porta está fechada e estou na cama junto aos meus filhos, nada posso lhe dar, portanto, no momento. Aí Jesus afirma: em verdade vos digo, que este amigo, se não se levantar espontaneamente para dar-lhe os pães que pedistes, irá dar-te tudo o que solicitou apenas pela sua importunação. Depois desse momento, Jesus então apresenta essa lição: em verdade vos digo, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, porque todo aquele que busca acha, a quem pede será dado e quem bate abrir-se-lhe-á. Apresentando a solicitude do amor providencial de Deus à criatura humana, sempre pronto a atender-lhe as necessidades. Acontece que a criatura humana tem necessidades que muitas vezes se veem apenas e especialmente circunscritas aos seus momentos imediatistas, às suas petições relativas ao materialismo e a tantas outras necessidades circunstanciais da sua vida. Jesus, evidentemente, apresentava uma providência divina muito mais transcendental e superior a essa. É por isso que nem todo pedido feito pela criatura humana se vê instrumentado de atendimento. Lembremos do pedido de Salomé, junto com os irmãos Zebedeu, Tiago e João, requisitando de Jesus, conforme também narra o Evangelho. Salomé se aproxima de Jesus e diz: mestre, aliás, ele antes se antecipa: que quereis? E ela diz: mestre, queremos que um dos meus filhos, ao edificar o teu reino sobre a terra, possa um deles, portanto, se sentar à sua direita e o outro se sentar à sua esquerda. Jesus responde para a decepção de Salomé e também para a decepção dos irmãos João e Tiago: não sabeis o que pedis. Ora, diante naturalmente das petições que nós lançamos e rogamos a essa providência sempre solícita de Jesus, a indispensável necessidade de compreendermos qual é a petição do homem e qual é aquela rogativa em nome do Cristo. Porque ele outrora, André, você também haverá de se recordar, inclusive o amigo e a amiga que estão em casa nesse momento, Jesus dizia: tudo aquilo que pedirdes em meu nome vos será dado. Ora, por que então muitas das nossas rogativas não são atendidas? Porque diante dos momentos de maior fragilidade, onde realmente se caracterizam as expressões mais agudas do nosso testemunho, onde nos lançamos a sinceras e profundas petições à providência divina, parece muitas vezes que nos vemos em circunstâncias tão desamparadas, tão solitárias. Vale uma reflexão nesse sentido, André, porque se Jesus afirmava que tudo aquilo que pedirmos em nome dele nos será dado, ele não excluía absolutamente nada.
Ele inclui aí todas as coisas, mas ele as vincula condicionando em meu nome, em nome do Cristo, em nome de Jesus. Portanto, é indispensável compreendermos que a providência divina sempre solícita e disponível à criatura humana, evidentemente encontrará imperativos indissociáveis por parte da própria criatura humana para que ela se viabilize, para que ela encontre a receptividade no núcleo que direciona essa rogativa a fim de que se concretize. É onde Kardec, juntamente com os espíritos da revelação, desenvolve toda a ideia da busca e do seu encontro no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que acontece é que nós, e você que está nos assistindo, quando pedimos, e o pedido é lícito, a rogativa é lícita, partimos da premissa que seremos atendidos, e somos. Agora, como somos atendidos, fica limitado à compreensão que cada um tem acerca do que é Deus e o que representa Jesus. Kardec, aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai construindo uma reflexão importante no qual nós iremos, sim, ajuda-te que o céu te ajudará, sim, e não ajuda-te que o céu fará a tua parte. Sim, sim. Certo? E aí, para que o céu nos ajude, é preciso que nós façamos a nossa parte. E quando eu peço em nome de Jesus, eu preciso entender também que em nome de Jesus eu tenho que estar sintonizado com o que Jesus preceitua do que ele indica de como é uma vida que devemos ter de acordo com o Cristo. Você bem coloca a resposta que ele dá a Salomé. Tem ideias do que pedes? Sabes o que quer? Porque na medida em que ele faz essa afirmativa, ele abre também para todos nós, hoje aqui, a seguinte questão. Ainda somos crianças do tempo, perdidas no próprio tempo, com os nossos sonhos, com os nossos desejos. Não só com os desejos claros e límpidos do campo material, mas com os desejos imaturos do campo emocional e irregulares do campo espiritual. Portanto, abrindo essa perspectiva, como é que podemos nos ajudar ao céu nos ajudar, Edgar? É uma reflexão indispensável para o momento, não é? Há uma tendência da criatura humana sempre aguardar que todo um corpo de forças alheio a ela própria se mobilize, impulsionando-a às suas próprias conquistas e necessidades. É o filho que espera que o pai resolva os seus problemas. É o empregado esperando que o empregador solucione as suas eventuais problemáticas do momento. Nós terceirizamos, não raro, as nossas próprias necessidades, aguardando que aqueles que supomos deter mais poder, mais conhecimento, mais experiência, as solucione. Jesus acaba nos dando a lição imorredora de que o homem é, por si só, o responsável por si e pela, evidentemente, pela solução das suas próprias inquietações, sem desconsiderarmos, evidentemente, toda a rede de solidariedade e de fraternidade que permeia as relações humanas. Ora, diante disso, evidentemente que a orientação que Kardec nos traz no capítulo 25 acaba sendo indispensável. Ajuda-te que o céu te ajudará. Isso acaba sendo uma fonte de estímulo e de impulsionamento para que a própria criatura humana inicie um processo de automobilização
que a permita, primeiro, identificar o problema. É importante que a criatura se conscientize, se centre na identificação dos problemas que a cercam, que são inúmeros, cada qual as suas próprias necessidades diante dos reajustes que a vida reclama. Ora, a criatura identifica os problemas. Identificando os problemas, evidentemente, ela começa a apresentar um processo de conscientização da sua própria natureza. E a partir daí, então, identificando-os, deles tomando consciência, possa criar as condições de se autoajudar, se disponibilizando para que vamos dizer, a força de solidariedade, e nesse caso, inclusive, André e amigos, de solicitude e de providência divina. Lembramos que Emmanuel assevera, num determinado momento em suas lições, de que as circunstâncias da vida são sempre um favor de Deus para com as suas criaturas. Ora, diante disso, a criatura, então, se mobilizando, tornando-se mais receptiva ao entendimento, à compreensão, à força de motivação mobilizadora para que ela comece a articular os mecanismos que irão construir em si e em redor tudo aquilo que ela naturalmente precisa. Pedir a Deus, pedir a Jesus, de fato, André, são instrumentais absolutamente lícitos e indispensáveis, porque Deus não desampara a criatura em nenhum momento. Não podemos imaginar que há algum momento da nossa existência em que haja a inexistência ou o desamparo divino, em absoluto. A questão é, nem sempre estamos dispostos a colaborar com as forças que nos assistem. Um filho rebelde, recusando toda e qualquer orientação dos pais, naturalmente cria um mecanismo de refração junto à família, junto aos pais, que impede que ele não somente aceite, mas que comece a compreender as orientações que a família passa. Nós, muitas vezes, somos esses rebeldes, como você mesmo disse. Quantos não são os pedidos imaturos, infantis, que resultados nós somos incapazes de compreender, de inconsequências incompreensíveis que nós lançamos a Deus, que nós pedimos a Jesus? Como eles poderiam nos atender rogativas tão infantilizadas, tão ainda imaturas, tão cercadas muitas vezes de egoísmo, de imediatismos? Certamente Jesus, tal qual tão amorosamente fala para Salomé e para os filhos, diria o mesmo para nós: não sabeis o que pedis, porque não dimensionamos mesmo as consequências do nosso pedido. E um outro ponto, prezado partícipe do programa Visão Espírita e Edgar, que se faz prudente, numa lição como esta, refletir. Atualmente vivemos no automatismo existencial, né? Fazemos tudo diariamente, como se tudo isso tivesse uma lógica natural dos fatos e dos acontecimentos. Nos levantamos, seguimos uma rotina e vamos nos deitar. É lógico que dentro deste contexto, aparentemente, tudo está organizado, tudo está caminhando bem, tudo está certo. Até que surge o incerto. O que é o incerto dentro do certo? A doença é o incerto. A morte é o incerto. A perda do trabalho é o incerto. A ausência dos amigos é o incerto. O desconforto é o incerto. Isto nos faz sair de novo em busca do certo. E o que é o certo? O que é o correto
de acordo com as nossas expectativas, de acordo com as nossas necessidades. O Evangelho brota de novo nas nossas expectativas. Deus volta à tona nas nossas necessidades, como se quiséssemos mudar ou voltar para o que é certo. Na verdade, nós não estamos preparados para o incerto e não nos preparamos para o incerto. Por que não fazemos isto? Porque a rotina nos absorve. A rotina nos faz viver o automatismo diário. O programa Visão Espírita é uma proposta de romper com o automatismo diário, de levar a todos uma mensagem de reflexão, não só para você que nos assiste, mas para todos nós que nos dispomos a sentar aqui e dividir com você estas reflexões, esta importância. É por isso que pedir, dar-se-vos-á. Agora, o que nós estamos pedindo, Edgar? O que é que nós estamos querendo de Jesus? O que é que nós estamos querendo de Deus? Assistia outro dia na televisão o programa de outras emissoras e que passam programas com a mesma proposta do Visão Espírita e via ali pessoas naturalmente estendendo as mãos e ansioso pelo seu novo trabalho, pelo seu emprego, pela oportunidade de poder ter para onde ir, levantar de manhã e falar, eu sei para onde eu vou. Isto é muito importante para nós, é parte da nossa construção. E ele balançava ali naquele momento de fé, de oração, o pedido do trabalho. Este é o exemplo, como aquele que pede de novo a saúde, como aquele que pede de novo talvez o impossível, a volta do filho que já morreu. O Espiritismo abre aí uma visão de mundo diferente, porque ele não limita ao túmulo a vida, ele faz com que ela transcenda ao próprio túmulo. As esperanças se renovam, os horizontes se descortinam, o amanhã se faz presente e o presente se faz amanhã. Edgar, como pedir a Jesus? E o que pedir? Que desafio, hein, André? Que desafio, amigos. Essa imagem que você nos traz, as suas considerações, são absolutamente contemporâneas no momento em que, especialmente a nossa nação tão querida, atravessa. Quantas não são as dificuldades que hoje se avolumam dentro das nossas expectativas patrióticas, dentro da nossa sociedade contemporânea. É indiscutível frisar, mais uma vez, que Jesus e todo o seu corpo de benfeitores, que Deus especialmente, todos eles continuam nos amparando, exigindo, entretanto, por força da lei, porque não se trata de exigências divinas, onde eles concederão à medida que nós barganharmos algumas eventuais concessões também. Não, mas por força da lei, e quero ressaltar especialmente, André, duas leis que são abordadas em O Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, a lei de trabalho e a lei de sociedade, que contemplam ali todo o esforço individual e coletivo de favorecimento das conquistas humanas, que se representam nas conquistas individuais e, evidentemente, também nas coletivas. Pedir a Deus, pedir a Jesus, é dar-lhes condições para a realização.
tudo aquilo que pedir em nome de Jesus. Pode ser o trabalho, porque eles vão criar condições, por exemplo, para que você adquira mais força íntima, entusiasmo para encaminhar às vezes o currículo para determinadas empresas, para fazer um networking, uma rede de contatos com amigos, com parentes que talvez viabilizem também uma ou outra indicação nessa ou naquela outra empresa. É fazer a sua parte e não esperar que o emprego bata a porta da sua casa, sem que nós nos vejamos incapacitados ou, como você mesmo diz, acomodados por força da nossa rotina, do nosso automatismo, dos condicionamentos que nos agrilham ainda a tantas inquietações e perturbações passadas. Fazer a nossa parte é recurso indispensável, sem o qual nada se viabilizará. Jesus está no leme. Jesus conduz essa nau da humanidade. Façamos a nossa parte, oferecendo a Jesus o melhor de nós. Sentimentos de esperança, de fé e de entusiasmo. Confiantes que amanhã seremos melhores do que hoje. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.